Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrônica para Iniciantes. Aqui é o professor Ricardo trazendo mais uma videoaula para vocês. Nesta videoaula nós vamos estar continuando a nossa série. Nós estamos apresentando para vocês os parâmetros da corrente alternada. Esta aqui já é a parte 7, tá? Se você não viu ainda as outras videoaulas, eu recomendo que você veja, até para você ter uma compreensão bem completa do assunto, tá bom? Mas antes de passar o conteúdo, eu quero convidar você que está chegando agora no canal, inscreva-se no canal, não deixa de ativar as notificações, e se você gostar do vídeo, por favor, não feche o vídeo sem deixar o like, tá bom? Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o cálculo da tensão RMS em corrente contínua, tá? Se você não sabe o que é a tensão RMS, na videoaula passada eu trouxe o conceito e você pode encontrar aí e assistir a videoaula para você entender em detalhes o conceito de tensão RMS, tá bom? Bom, a pergunta é, a tensão eficaz, ela pode ser calculada em corrente contínua? Essa é a pergunta. Se existe como eu calcular a tensão eficaz na corrente contínua? Aí a resposta é sim. A gente tem como calcular em duas situações específicas que a gente vai mostrar para vocês agora, tá bom? Primeiro caso é no sinal de meia onda. A gente consegue calcular a tensão eficaz em um sinal de meia onda, tá? É, eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês conseguirem entender a explicação, tá? Observe o seguinte, que nós temos aqui o sinal de tensão, o tempo, e nós temos aqui um sinal, só que esse sinal aqui, pessoal, ele não é alternado, ele é contínuo. Você observa que ele não fica negativo. Ele não tem um valor fixo, obviamente, mas ele não fica negativo. Então, ele não é um sinal alternado, ele é contínuo, tá? Eu acho que isso você já deve entender bem. Então, observe que ele muda de valores. Ele não tem um valor fixo, essa tensão ela não é contínua pura, mas é contínua, tá? Veja que não existe a parte negativa aqui, ok? Só tem a parte positiva. Ela fica em zero e depois ela oscila novamente. Então, isso aqui é um sinal de tensão contínuo. Então, a gente consegue calcular nesse sinal aqui, que é o sinal de meia onda. A gente consegue fazer o cálculo da tensão eficaz, ou RMS, nesse sinal aqui. Agora, como é que é feito esse cálculo? Bom, para calcularmos o valor da tensão eficaz no sinal de meia onda, a gente usa a seguinte equação. A gente usa essa equação bem aqui. Essa equação diz que a tensão eficaz, ou RMS, é a tensão de pico dividido por 2. Ou seja, para a gente saber o valor da tensão eficaz desse sinal aqui, a gente vai dividir a tensão de pico por 2. Se aqui, por exemplo, for um sinal de... Se tiver como pico aqui 10 volts, se o pico desse sinal aqui for 10 volts, a tensão eficaz é a metade, tá? Ou seja, vai ser apenas 5 volts. Muito simples, muito tranquilo, certo? Então, esse é o primeiro caso em que a gente consegue fazer o cálculo da tensão eficaz no sinal de corrente contínua, tá? Segundo caso é o sinal de onda completa, tá? Sinal de onda completa, a gente também consegue calcular a tensão eficaz, ok? Observe que nós temos aqui um sinal também de corrente contínua, não é pura, porque o valor fica variando ao longo do tempo, mas é contínuo, tá? Novamente, porque a parte negativa ela foi transformada, não existe a parte negativa, ela foi transformada, convertida em positivo, tá bom? Então aqui você já deve entender muito bem isso, tá? Então o que que acontece? Como esse sinal aqui ele é um sinal de corrente contínua, a gente também pode calcular a tensão eficaz desse sinal aqui. Como é que é feito esse cálculo? Aqui diz, para calcularmos o valor da tensão eficaz de um sinal de onda completa,
nós vamos usar essa equação aqui, tá? Que diz que a tensão eficaz é igual à tensão de pico dividido por raiz de 2. Ou seja, é o mesmo cálculo que é feito, que eu mostrei para vocês na aula passada, quando a gente trouxe o conceito de tensão eficaz para vocês, tá? A equação aqui, no caso, não muda, é a mesma, tá? Você pode aplicar no sinal de onda completa. No sinal de meia onda, é tensão de pico dividido por 2, tá bom? É só ter cuidado para não confundir, não trocar as equações, que dá tudo certo, tá bom, pessoal? Então, são essas duas situações que a gente consegue calcular o sinal no sinal de corrente contínua, a tensão eficaz, no sinal de meia onda e também no sinal de onda completa, tá bom? Agradeço muito a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.